Se você é desenvolvedor back-end e precisa resolver problemas de escalabilidade, lida com alta complexidade da lógica de negócios e gerencia conflitos de acesso a dados em sistemas de alta demanda, então esse vídeo é para você. Vou te apresentar hoje o CQRS, um padrão de design de software que separa as partes de escrita e leitura no seu sistema, permitindo otimizações independentes e melhor escalabilidade. Esse vídeo faz parte de uma série sobre o Nest.js. Não perca o vídeo de introdução a esse framework e também o vídeo sobre modelagem de dados plug and play com o TypeORM. Bora pro vídeo! Antes da gente pular direto para o código, vamos ver um pouco de teoria. É importante saber por que a gente está fazendo as coisas. Lembrando do sistema que a gente vem construindo, tem lá a classe, a entidade de funcionários, com informações de contato, algumas tarefas associadas ao funcionário e as reuniões que ele está participando. Para isso, então, a gente pode imaginar que vai começar com um repositório que tem esses métodos, daqui a pouco vai precisar colocar um find by e-mail, depois um find por algum outro critério, daí um insert dos dados do funcionário já com os dados de contato juntos, se vai inserir, porque também não atualizar com esses dados de contato, e se você já vem trabalhando num sistema grande que usa repositórios, daqui a pouco ele tá desse jeito e não para de crescer, tem gente aí que sabe do que eu tô falando. Mas daí você pode me falar que uma outra abordagem para evitar aquele problema de um monte de método de find é ter um find como esse aqui, que aceita um objeto que você especifica dinamicamente os filtros e os includes para ele fazer os joins automaticamente para você. Aí vai ter, por exemplo, uma consulta que usa esse método passando o filtro por ID e pede informação de contato. Outra consulta que filtra por e-mail e pede também o contato mais as atividades. Mas quem já fez isso aqui sabe que daqui a pouco você ganha um problema de performance, porque você perde o controle de onde são feitas as queries no seu sistema, quais são as informações adicionais que são pedidas junto. Daqui a pouco você vai encontrar a query no seu sistema que está especificando aí no includes 5, 10, 15 entidades para vir dado junto. Dá uma olhada no vídeo anterior onde eu falo sobre isso, como estruturar os seus relacionamentos para evitar o problema de puxar um fio e vem a peruca. É importante enfatizar que, como sempre na computação, não tem nada intrinsecamente errado com essa abordagem. Essa abordagem tá ok se você está trabalhando com sistemas de CRUD simples. Você geralmente tem uma tela para lidar com cada tabela do seu sistema. Essa abordagem aí pode funcionar. Agora, essa abordagem pode te prejudicar se você tem um sistema que é mais focado nas tarefas do usuário, tipo uma single page application. Também quando você tem um sistema onde a quantidade de leitura e de escritas é desproporcional. Pensa no e-commerce em dia de Black Friday. Você tem milhões de leituras e tem algumas poucas inscritas que são as pessoas que de fato estão comprando ou alguma coisa que você está registrando de relatório. Tem também sistema que tem muito mais escrita do que leitura. Sistemas de analytics, por exemplo, que estão recebendo streaming de dados de dispositivo IoT ou de qualquer que seja. E essa abordagem também não funciona muito bem quando você tem um shape dos dados muito diferente entre a leitura e escrita. Você escreve num formato e lê em outro. Para esses casos aí, você vai ver que o CQRS pode te ajudar bastante. Mas o que é o CQRS? Ele vem do CQS, que é a separação de comandos e consultas. De uma forma bem simples, o CQS consiste em você pegar uma classe do seu sistema, por exemplo, de repositório, reconhecer quais métodos ali são comandos, ou seja, eles alteram o estado do sistema, mas não retornam nenhuma informação, versus aqueles que são queries, consultas, que retornam informação, mas não alteram dado do sistema. Que tipos de métodos violam esse princípio? Imagina que você tem uma pilha ou uma fila, e daí você tem o método pop, que vai tirar o elemento do topo da pilha e te retornar. Esse método é uma consulta porque ele está te retornando o elemento do topo da pilha, mas ele também é um comando porque ele está removendo o elemento de lá do topo. Mas beleza, o que é o CQRS? É a segregação de responsabilidade entre comandos e consultas. Ele pega o conceito do CQS e leva para o nível da aplicação. Pega, por exemplo, o seu repositório, que hoje está lendo e escrevendo das mais variadas formas que você imaginar, e separa a aplicação num lado que fica responsável só pela escrita e outro só pela leitura. E faz sentido pensar nesse formato porque, na escrita, na entrada de dados, você está preocupado com uma validação que pode acabar sendo mais complexa dos dados. Geralmente envolve orquestração de processo. A pessoa fez uma compra, você tem que mandar e-mail, cobrar no cartão dela. Às vezes você tem também processamento em segundo plano, até pelos exemplos que eu acabei de dar. Já a leitura, você está preocupado em colocar cache nos lugares certos para otimizar as consultas, está de olho nos joins que você está fazendo, nas agregações para gerar os relatórios. Então são preocupações muito diferentes. Quando você começa a pensar em CQRS, você pode ter os dois lados de escrita e leitura olhando para o mesmo banco de dados, mas se fizer sentido, você também pode separar um banco de dados só para escrita e outro só para leitura. Podem ser bancos de dados diferentes, por exemplo,
exemplo, um banco de dados relacional para escrita e um banco baseado em documentos para leitura. Pode criar réplicas do seu banco de dados de leitura para aumentar a disponibilidade do sistema. O céu é o limite. E, ao contrário do que se pensa, o CQRS não requer uma arquitetura muito complexa, não requer banco de dados separados e não requer DDD e Event Sourcing, porque no final das contas o CQRS é mesmo sobre otimizar a leitura e escrita individualmente, já que a gente acabou de ver que os interesses dessas duas partes são diferentes. Então o CQRS vem para separar melhor as responsabilidades de leitura e de escrita. E apesar de DDD e Event Sourcing não serem obrigatórios para você fazer CQRS, eles combinam muito bem com a técnica. Então hoje a gente vai ver um exemplo simples de CQRS só para pegar a ideia. Para comandos a gente vai ter o create e o update do employee, que são endpoints mais de CRUD, afinal de contas dá para fazer CRUD com CQRS também. E vai ter o assign manager, que vai ser um endpoint dedicado para atribuir um gerente para o funcionário. No lado de leitura a gente vai ter o get employee, que é uma query mais simples, e o get employees report, que vai ser uma query mais complexa, envolvendo joins e agregações. Então bora lá! Bem-vindo ao Phil Code, eu sou o Phil e eu tô aqui para te ajudar a ser 1% melhor a cada dia. Esse aqui é o projeto como a gente deixou ele no final do vídeo anterior. Tem o funcionário com as informações de contato associadas, as atividades e as reuniões. Hoje a gente vai focar nessas duas aqui. Na nossa app service tem o método seed, que vai popular automaticamente o banco de dados toda vez que a aplicação iniciar. Então o que a gente vai fazer hoje? Pegar essas duas entidades, tratar como uma coisa só, construir endpoint de leitura, insert e update, e depois vai ter também um endpoint de relatório. Antes de mais nada, instala aí as dependências que a gente vai precisar hoje. npm install, queremos o nestjs cqrs, class validator e o class transformer. Enter para instalar. Se você viu o vídeo introdutório dessa série de nestjs, já sabe que o class validator vai ajudar a gente a fazer algumas validações de forma automática. Para isso precisa vir aqui no main.ts e logo debaixo do nestfactory.create faz aí app.useGlobalPipes, passando o que? Um new validation pipe. Fecha, salva. Vamos agora usar o CLI do Nest para fazer um generate resource chamado employees. Com isso, o Nest vai gerar código para dar a estrutura básica que a gente vai precisar. Queremos uma REST API e queremos também os endpoints de CRUD, por mais que a gente vai deletar eles. Veja que a gente ganhou essa pastinha employees com muita coisa pronta. Vamos deletar essa entidade que ele gerou para a gente em branco e levar para lá as duas entidades, contact info e employee. E vamos mexer nelas que eu quero fazer um negócio diferente. Esse decorator many-to-one já cria para a gente no banco de dados automaticamente a propriedade manager ID, mas eu quero criar ela de forma explícita agora. Então coloca aí manager ID, que é um number. Esses dois caras são opcionais. O manager ganha o decorator join column, o manager ID ganha o decorator column com nullable igual a true. Como a gente vai tratar funcionário e informação de contato como uma coisa só, faz bastante sentido que o funcionário seja o dono da informação de contato. Só que o relacionamento hoje está configurado do outro lado. Ele aparece aqui nessas duas colunas e a gente vai inverter. Então na Contact Info eu estou deletando essas duas colunas e adicionando uma coluna ID simples, que vai ser inclusive decorada com o Primary Generated Column, não esquecendo de limpar as referências que a gente não precisa mais. E voltando aqui na Employee, vamos ter a Contact Info aqui, opcional, com o decorator one-to-one, com uma função que especifica que o tipo é esse contact info. Nas opções vai um cascade true, porque se deletar o funcionário, eu quero que deleta junto as informações de contato dele. Ctrl ponto para importar, e não podemos esquecer do join column aqui também. Só mais uma coisa na contact info, eu quero que o telefone e o e-mail sejam opcionais. Então eu coloquei o interrogação e estou trazendo o nullable true aqui para o e-mail também. Entidades modificadas, já que a gente tirou ela daqui do nível do aplicativo, só precisa vir aqui no app module e levar parte dessa configuração lá para Employee Module. Tirar daqui Employee e Contact Info, deixar só o Task e o Meeting, não esquecer de limpar as referências. E aqui no Employees Module, adiciona um Imports, que vai receber aquela configuração do TypeORM Module, referenciando a Employee e a Contact Info, mas não a Task nem a Meeting, porque eles não fazem parte daqui. Bota a vírgula. Mais uma coisa que a gente precisa importar é o CQRS Module. Antes da gente começar a escrever código, eu quero só remover os arquivos de teste, porque somos más pessoas. Brincando, é que o vídeo não é focado em teste e vai ficar muito grande se a gente for testar também. Vamos ver se roda. npm run start dev. Funcionou, então vamos quebrar tudo, porque a gente não vai mais precisar do employee service. É claro que o nosso módulo vai dar falta e a gente precisa remover daqui. A nossa controller também não sabe mais o que fazer, então remove daqui. A gente vai ter o post, mas não vai ter esse get sem parâmetro. Vai ter o update, mas não vai ter o delete, porque senão não vai dar tempo. Por enquanto, esses caras aqui a gente vai trocar por um return null.
Esses erros aqui não são erros de verdade, é só porque a gente está declarando o valor, mas não está usando, e a gente vai resolver isso daqui a pouco. Salvando desse jeito, a aplicação deve continuar compilando, e tá mesmo. Vamos ver como fica uma consulta no CQRS. Cria aqui uma pastinha chamada Queries, como queira. Dentro dela uma outra pasta que vai chamar getEmployee. A primeira coisa é que a gente precisa de uma classe para representar os parâmetros da nossa consulta. Essa vai ser a getEmployee.query.ts, que vai ser um export class getEmployeeQuery. Para essa consulta, a gente só precisa do ID, que é um number. O resultado da nossa consulta também vai ser mapeado como uma classe, que vai ser um DTO. Employee DTO, que vai ter o ID como number, name como uma string, manager ID como um number, que é opcional, contact info também opcional e que vai ser a instância de uma outra classe, export class contact info DTO, que tem phone como uma string, e-mail também como uma string, ambos são opcionais e a contact info DTO vai aqui. Sempre uma boa prática anotar os seus DTOs com o @exclude, que vem aqui do class transformer, e colocar em todas as propriedades que você quer que apareça o decorator expose, que vem também do class transformer. No caso da contact info, precisa indicar que o type dela é o contact info DTO. Então tá, já temos a classe que representa os parâmetros da query e já sabemos o formato dos dados que a gente quer retornar. Vamos só colocar esses caras em arquivos separados com o move to a new file. E consertando os nomes dos arquivos contactinfo.dto.ts, employee.dto.ts. Com a query em mãos, a gente precisa agora de uma classe que vai se responsabilizar por gerar a consulta. Vai ser uma export class getEmployeeHandler, que vai fazer implements iQueryHandler. Esse cara aceita dois parâmetros. Um é o tipo da classe de query e a outra é o DTO com o formato de retorno, no caso employee DTO, que a gente precisa importar. Abre e fecha chaves e com isso inscrito pode vir aqui no control ponto, pedir para implementar a interface, que ele já dá para você o método que você tem que implementar. Esse é o método onde a gente vai escrever o código para processar a query. Muito importante, para o Nest.js amarrar tudo para a gente, precisa também marcar essa classe aqui como uma Query Handler, passando de novo a classe que representa a query. Vocês já vão ver por que disso daqui. Vamos escrever a consulta. Para isso, a gente vai precisar do banco de dados. Essa classe Handler funciona como se fosse uma classe de serviço. Então você pode vir aqui declarar um construtor e pedir nele todas as dependências que você vai precisar. No nosso caso, vai ser um private read-only data source, que vai ser o data source do TypeORM. Sempre que pede o data source, precisa marcar ele com o inject data source, que vem também do TypeORM, e agora sim, marca a função como assíncrona, porque aqui a gente vai fazer const data igual await this.datasource.manager.find, passa a classe employee, que é o tipo da entidade para a qual ele precisa mapear. Aqui nos parâmetros passa o where, que vai ser uma cláusula de id, dando match na query.id, por isso que eu falei que essa classe representa os parâmetros da nossa consulta, a gente está usando ele aqui no where. Como eu quero que traga também os dados de contato, eu já vou incluir o relations com informações de contact info aqui. Nos slides eu acabei de criticar isso aqui, né? Acontece que no nosso caso, no nosso desenho de arquitetura, eu falei para vocês que o nosso employees vai lidar com as duas entidades e só com elas. Então aqui tem um limite claro de quem é o dono da informação e de qual informação que vem sempre junto. Essa é uma modelagem explícita e finita. Não tem como a pessoa vir aqui e pedir também tasks, os meetings, o que quer que seja, porque esses relacionamentos nem existem na nossa modelagem. Como aqui a gente está 100% no controle e é intencional, não tem problema. Continuando, esse find vai retornar para a gente um array. Então eu quero verificar if not data.length retorna um null. Vamos aproveitar e ser explícitos no nosso formato de retorno, dizendo que pode ser o employee DTO ou nulo. No caso de ter dados, eu quero retornar data na posição 0. Só que isso aqui é um employee e o que a gente quer retornar é um employee DTO. Para fazer essa transformação, a gente pode usar plain to class, que vem aqui do class transformer, dizendo que a gente quer transformar no employee DTO o que tiver no segundo parâmetro, que é o data na posição 0. Isso aqui faz a conversão para a gente. A query está pronta, o handler também, só vamos separar isso aqui no outro arquivo, com move to a new file e arrumar um nome, que vai ser get-employee.handler.
Como que a gente usa isso agora? Indo lá na controller, a gente vai precisar de um cara que chama Private Read Only Query Bus, que é do tipo Query Bus mesmo. Ele vem aqui do CQRS do NestJS que a gente instalou lá no início. Esse cara é o responsável por receber as nossas consultas, passar para o handler que vai executar e retornar o resultado. Então fica assim, a primeira coisa é ter a query. Const query igual new get employee query. Faz query.id igual a number de ID, porque a gente vê que esse cara vem como string e a gente precisa dele como número. Para não precisar ficar fazendo essas atribuições manualmente, até porque isso aqui fica muito grande quando você tem muitos parâmetros, dá para usar de novo o plain to class que a gente acabou de usar ali no outro método, no handler, para pedir para ele transformar num get employee query o objeto que a gente vai passar aqui, que no caso vai ser a propriedade ID, pegando o number de ID. Deleta essa linha. E agora sim, para executar essa query a gente faz this.querybus.execute e passa para ele a query. O resultado a gente põe aqui na const employee igual ao weight disso daqui. Não esquecer de marcar o método como async. E estamos fazendo isso porque if not employee não encontrou, então throw new not found exception para ele retornar um 404 lá na API. Do contrário é só dar um return employee e tá feito. Última coisa antes disso aqui realmente funcionar é que a gente tem que registrar o handler como um provider. Olha aqui na app.module, assim como a gente precisa registrar como provider o app service, a gente vai precisar vir aqui na employees module e registrar como provider todos os nossos handlers de comando e de query. Então hoje a gente só tem uma query, mas a gente pode vir a ter várias. Ainda não tem comando, mas vai ter vários comandos. Então eu gosto de vir aqui na pasta queries, assim como a gente já vai ver a pasta de comandos, criar o arquivo index.ts, onde eu faço o quê? Export const query handlers, sendo um array de todos os handlers que eu sei que eu tenho aqui. Então hoje temos o get employee handler. Não confunda com o query. Se você botar o query aqui sem querer, você vai ter um erro depois lá do Nest, você vai demorar para descobrir o que é. E é uma besteira, é isso aqui. Pega esse array, vem aqui nos módulos e dá um spread nele, ó. Importando, tá registrado. Então, rapidinho, qual que é o fluxo aqui? A controller vai pedir o query bus. Esse cara foi registrado pelo CQRS módulo que a gente botou no import aqui do employee módulo. Na hora que você faz querybus.execute query, o que é que ele vai fazer? Vai olhar o tipo dessa classe aqui e vai procurar algum handler que registrou como responsável por atender essa consulta aqui. No caso, é essa classe de handler que colocou o query handler dessa mesma classe. Então, ele se colocou como responsável por processar aquela query. E, por fim, a gente pegou esse handler e registrou como um dos handlers disponíveis aqui no Providers. Então, é dessa forma que está tudo amarrado para a coisa toda funcionar. Hora da verdade, vem aqui na sua Employees e cria um arquivo em employees.http. Esse cara aqui funciona com uma extensão que chama REST Client, que é essa daqui, tá? Com essa extensão instalada, você vai poder fazer get employee, sendo um get em localhost 3000 /employees /algum ID, número 1, por exemplo, manda a requisição e não funciona porque tá errado, né? Consertando, tá aí. Eu esperava que ele já tivesse informação de contato. Não veio, acho que eu sei por quê. Olhando aqui na app service, é isso mesmo. No início do vídeo eu mudei a forma que a employee se relaciona com a contact info e não atualizei os inserts. Isso aqui agora fica assim, ó. É a contact info que pertence ao employee. Então eu estou criando a contact info primeiro, depois eu passo esse cara como parâmetro na criação do employee, salvo o CEO, e isso aqui já vai salvar junto a Contact Info por causa do Cascade, não precisa mais esse cara. Vou criar um manager com a Contact Info vazia, passando db.create Contact Info sem parâmetros, porque eles são opcionais mesmo agora, e deixar tudo consistente. Ou seja, mesmo que ele não tenha o telefone e e-mail preenchidos, ele vai ter uma instância de Contact Info associada com ele em todos os casos. Com isso agora, consultando, pronto, a gente já tem o funcionário com a informação de contato dele, como se fosse uma coisa só, mesmo sabendo que lá no banco de dados isso são tabelas separadas, vamos ver. Ctrl P, ativa aí a extensão SQLite, abrindo o banco de dados db.sqlite local. Se não sabe o que eu estou fazendo, assiste o vídeo anterior, mas com essa extensão eu consigo ver como está a estrutura do banco de dados e a gente tem aqui a tabela Employee com o Mr. CEO, com Contact Info ID 1 e o Manager tem o 2. Aqui na Contact Info, a gente tem o CEO com e-mail preenchido, o Manager com a instância mais os 2 campos nulos. Query feita, vamos ver agora como é que é um comando. Vai seguir um conceito muito parecido. A gente vai precisar puxar aqui um private read only command bus, que é do tipo command bus mesmo, aqui do NestJS CQRS, vai chegar para a gente um DTO, que a gente vai transformar primeiro num const command igual plain to class. Vai ser uma classe create employee command, que a gente ainda não tem. Estou fazendo aqui pelo caminho inverso para dar uma outra perspectiva, mas nós vamos chegar no mesmo lugar. E passa o DTO como parâmetro. Ignora aqui os erros por enquanto. Esse comando vai ser executado com um await,
this.commandbus.execute, passando o command. Precisa marcar a função como assíncrona e o que esse comando vai retornar para a gente vai ser o ID do funcionário recém-cadastrado. Com ele cadastrado, a gente vai basicamente repetir a query. Então vamos copiar essas duas linhas de baixo, colando aqui, só que aqui o ID já vai ser numérico mesmo e não precisa converter. Aqui com certeza vai achar o funcionário, é só dar um return. Então a estrutura de utilização de um comando é muito parecida com a estrutura de utilização de uma query. Você vai ter um cara intermediário, que é o command bus, que vai executar para você um comando e ele vai dar um jeito de achar automaticamente quem é o handler responsável. Assim como aqui na query você tem o query bus, que é o intermediário que executa para você a query dando um jeito de achar lá quem é. Então vamos criar as classes que a gente precisa. Na pasta do employees, você vai criar um commands. Aqui dentro vai ter uma outra pasta que é a create employee e dentro dela vai ter dois arquivos, create employee.command.ts e a createEmployee.handler.ts. Quando a gente fez o nest generate resource, ele já criou para a gente esses dois DTOs aqui, ó. Vamos pegar esse create employee DTO e arrastar ele aqui para dentro da pasta. Coisas que mudam juntas devem ficar juntas. Isso aqui é o princípio S do single responsibility já sendo aplicado também na estrutura do projeto. Preenchendo o DTO, o que vai ter nele? O name, que a gente valida com isString, o manager ID, que é opcional e a gente valida ele como inteiro, o contact info, que também é opcional e vai ser um tipo aninhado. Esse tipo a gente cria ele logo aqui em cima e coloca nele o phone, que é validado com o isPhoneNumber e o isOptional. Também o e-mail, que é validado com o isEmail e o isOptional. Todas essas validações ficam aqui do Class Validator. E eu vou chamar isso aqui de Create Contact Info DTO para ficar consistente com o Create Employee DTO. O DTO é a ponte entre o mundo externo e a nossa API. Bateu na API, que é tipo a casquinha da nossa aplicação, a gente vai transformar o DTO num comando. O comando é esse arquivo aqui, Create Employee Command, que vai ser um export class create employee command, com essas propriedades aqui no formato mais simplificado. A gente não precisa mais fazer validação, porque a validação já foi feita pela camada da API com o DTO. E voltando na controller, a gente pode agora incluir o tipo que foi criado, e é para isso que tem essa plain to class fazendo a conversão do DTO que já foi validado, agora para nossa classe de comando. Vamos executar. Para isso a gente vai precisar do handler. Vai ter formato parecido com a query handler. Export class, create employee handler, implements I command handler, aceita o create employee command e vai retornar um number, que vai ser o ID da entidade criada. Veio aqui, apertou Ctrl ponto, tem a sugestão de implementar automaticamente. Não esquece de marcar aqui como command handler, passando de novo o tipo create employee command, que é a forma como o Nest vai amarrar automaticamente para saber que aqui no controller, quando você pediu para executar o comando em cima dessa classe, o comando vai estar sendo processado por esse handler, porque ele se indicou como responsável aqui. Da mesma forma que a query, a gente pode declarar o construtor, onde a gente pede as dependências. Mais uma vez, pede o data source, que vem do type ORM. Não esquece do inject data source, que também vem de lá, e aqui vai ser um método assíncrono. E o que a gente vai fazer aqui é muito parecido com o que já tinha no nosso web service. Então eu vou copiar essa parte aqui, pega o data source, abre uma transação, cria o contact info, cria o employee e salva todo mundo, jogar aqui dentro do nosso handler, vai virar um return aqui em cima, não pode esquecer de fechar, porque a gente está terminando antes, e incluir a referência da contact info e da employee, com a diferença de que os dados aqui não são fixos, eles vêm lá do comando. Então, command.contactinfo ou um objeto vazio, que embaixo é a mesma coisa, primeiro um spread da command e depois o contact info que a gente criou ali em cima, ao invés de chamar CO, vai chamar só employee mesmo. Depois do save, a gente só precisa retornar employee.id. Pronto, você tem uma classe dedicada a processar esse comando, só precisa vir aqui e fazer aquela index.ts de novo. Index.ts, que vai dar um export const command handlers é igual um array, que vai conter a nossa create employee handler. Não põe query aqui, é handler. Pega esse command handlers aqui e leva lá para o employees module, onde aqui do lado a gente vai dar um spread nele. Puxa a importação. E com isso é para estar funcionando. Chega o DTO já validado, a gente transforma num comando, passa para o command bus executar, retorna o ID. Com isso a gente executa de novo a query, que já está preparada para fazer para a gente o join com a informação de contato e trazer tudo num formato padronizado. Bora testar aqui no employees HTTP, coloca o comentário para separar as requisições, vai ser um post na localhost /employees, content type application JSON, dá um enter e coloca o payload. Clica no send request, não deu outra, já temos ele aqui cadastrado. Já percebeu o padrão, né? Para criar agora o nosso update, vai vir o nosso DTO, a gente vai transformar ele num comando usando o plain to class, passando o DTO mais o ID que veio para uma classe update employee command que a gente ainda não criou, marca o método como assíncrono, passa para o command bus executar esse comando. Como resultado, a gente vai ter a quantidade de linhas afetadas. Se não teve linhas afetadas é porque não encontrou a entidade para atualizar, então a gente manda aqui um not found exception,
que vai virar um 404. Do contrário, deu certo, a gente monta de novo a query, passa para o Query Bus executar e já dá um return. Para criar o comando e o handler dele, vai vir em comandos e criar a nova pasta, update employee, mover para cá o DTO que já tinha sido criado automaticamente para nós, eu não vou precisar alterar ele. Cria o arquivo update employee command ts, que vai ter a mesma estrutura do create employee command, só que vai chamar update e vai ter o id como o number, e é por isso que aqui na controller a gente monta dessa forma, passando o spread do DTO que veio mais o id. Lembrando que o DTO é um partial do create e o create não tem o id do empregado, e não tem no DTO, mas a gente precisa dele no comando. E é por isso que a gente cria as classes de comando, mesmo às vezes elas sendo muito parecidas com os DTOs. Elas são parecidas, mas elas não são a mesma coisa. Então tá aí o nosso comando agora incluindo o id, cria o arquivo update employee handler ts, que vai ter uma estrutura parecida com o create employee handler que eu acabei de copiar para cá. Diferença é que ele vai se chamar update employee handler e ao invés de lidar com create employee command, ele vai lidar com o update employee command. Daí tem que sair substituindo nas referências aqui. Vai continuar retornando um número, só que ao invés de ser o id vai ser a quantidade de linhas afetadas. Continua precisando do data source e a implementação da execução vai ser um pouco diferente. Então delete isso daqui. Antes de atualizar, a gente precisa encontrar o funcionário. Então const employee vai ser igual um await de db.findOne do tipo employee, passando um where de id igual ao nosso command.id, incluindo o relations de contact info. Se não tiver vindo employee nenhum para a gente, então dá um return 0, porque 0 então é o número de linhas afetadas. Do contrário, faz db.merge do tipo employee, passando como base o employee que a gente recuperou do banco de dados e sobrescrevendo com o que tiver vindo lá no command, que vai ter os dados do funcionário mais os dados de contato. Faz um await db.save do tipo employee de novo e passando o nosso employee que agora está atualizado. Nesse caso, dá um return 1. Falta só limpar as dependências e esse comando está pronto. Não esquece de incluir ele aqui na index.ts, update employee handler. Com isso, ele já está sendo automaticamente importado lá na module por causa desse spread que a gente fez aqui. Então, bastou incluir ele aqui. Aqui na controller só falta fazer a importação do tipo que foi criado depois e já deve estar funcionando também. Para testar, vamos abrir o employees.http, criar o comentário para separar a requisição, bota aí um patch na rota localhost, employees, vamos atualizar o empregado número 3. Não esquece do content type, dá um enter para botar o payload e a gente vai alterar esse funcionário, trocando o nome dele de Mr. Employee para Change the Employee, Manager ID dele vai de 2 para 1 e o Contact Info dele vai passar a ter essas informações aqui, Changed na frente do e-mail e o telefone que terminava em 4 vai para 5. Fazendo um get, ele ainda não existe, 404. Criando esse funcionário, foi criado, agora vamos modificar, tá aqui a resposta do jeito que a gente esperava. Fica aí comigo que tá acabando, vai embora não. Não dá para aprender nenhuma técnica nova com profundidade só com 15 minutos, então segura aí. Imagina que o aplicativo tem uma tela para alterar o gerente do funcionário. Já daria para fazer com esse endpoint patch aqui. Passando só o Manager ID já atenderia. Mas só para fim de ilustração, vamos criar um endpoint que vai mexer só nessa propriedade. Poderia ser qualquer outra que seu sistema precisasse. Então vai ser uma rota parecida com essa, só que o nome dela vai ser Assign Manager, onde você especifica o ID do funcionário barra Assign Manager. O payload vai conter só o ID do manager que você quer associar. Vamos colocar 2 aqui para a gente testar. A controller vai ser muito parecida também, patch na rota id barra assign manager, método chamado assign manager, vem o id e um DTO que vai se chamar assign manager DTO, vai fazer um plain to class do que veio no DTO, que foi o manager ID, com o id da requisição, transformando num assign manager command, que ainda não existe. Mesma lógica das linhas afetadas, se retornou 0, manda um 404, do contrário faz a query, manda o registro todo atualizado. Pastinha assign manager, dentro de commands, vai ter o Assign Manager DTO, que só tem a propriedade Manager ID, inteiro opcional. Assign Manager Command, uma classe que tem o ID e o Manager ID. O arquivo assignmanager.handler.ts, que se responsabiliza como command handler do Assign Manager Command, implementa a interface iCommandHandler, indicando qual é o comando e o tipo de retorno, recebe o data source nas dependências. Na hora de executar, ele faz o findOne pelo ID do empregado, não precisa incluir as dependências nesse caso, dá para otimizar. Se não encontrou, retorna 0 linhas afetadas, do contrário, faz a atribuição, salva e retorna 1. Não esquece de vir na index.ts e incluir o Assign Manager Handler como parte dos command handlers, para ele ser registrado. Na controller dá para importar os tipos que estão faltando e testar. Primeiro get não existe, create foi criado, update trocou o nome, o e-mail e o telefone. O manager é 1, vai voltar a ser 2 pelo nosso assign manager e tá lá.
Repara que a cada nova consulta ou comando foi necessário alterar o controller porque ela meio que funciona como uma ponte do mundo externo para dentro da nossa aplicação, mas não tem classe de serviço nem de repositório centralizada para a gente mexer, e com a ajuda do CQRS a gente acabou atingindo o Open Closed a nível de arquitetura da aplicação, de modo que agora ela está aberta para ser estendida para ganhar novas funcionalidades sem precisar alterar quase nada do que já existe. Por fim, como prometido, a gente vai fazer uma query um pouquinho mais complexa de relatório. Ela vai juntar as informações de funcionário, contato, atividades e reuniões, tudo numa única query, num único resultado e de uma forma mais otimizada do que usando o repositório. Rapidinho, bora lá. Parando a aplicação, nestg module reports, nestg controller reports, deleta o arquivo spec.ts, pastinha queries, com a pastinha get employees report, com o arquivo getEmployeesReport.query.ts, que exporta uma classe vazia chamada getEmployeesReport. O resultado dela vai ser especificado no arquivo employeesReport.dto.ts, e essa vai ser uma classe que inclui as informações básicas do funcionário, as informações de contato também, ID e nome do gerente, quantidade de tarefas e quantidade de reuniões. Arquivo getEmployeesReport.handler.ts, para a gente fazer o handler da consulta, ele exporta uma classe chamada getEmployeesReportHandler, que implementa iQueryHandler, especificando a classe que representa a query e a classe que representa o formato de retorno, não esquecendo de marcar a classe como responsável por processar essa query específica. No construtor pede o data source, no método de execução a gente receberia a variável que representa os parâmetros da query, mas nesse caso a gente não está recebendo parâmetro nenhum, então eu vou simplesmente descartar esse parâmetro. A execução vai ser um const data igual await this.datasource.manager.query, para a gente poder escrever uma query customizada. Nesse caso eu já escrevi a query, não vou ficar me atendo muito aos detalhes porque o objetivo desse vídeo não é mostrar SQL, mas eu quero sim mostrar que o SQL direto está sendo usado como uma forma mais otimizada do que usar o repositório. Os dados aqui são várias linhas, então o que eu vou retornar é um data.map, onde cada linha vira um plain to class da classe EmployeesReportDTO, passando como dados a própria linha. Novamente, preciso criar aqui um arquivo index.ts dessa pasta de queries, exportar um const queryHandlers igual a um array, que contém o nosso novo handler. Nas configurações desse módulo, preciso fazer um imports, que traz o CQRS módulo do NestJS e exporta como providers um spread de query handlers que a gente botou aqui naquele index.ts. Feito, para testar agora no reports da aplicação, cria um novo arquivo que é o reports.http e a query vai ser um get aqui para o localhost /reports/employees, que não vai funcionar porque de tão afobado eu esqueci de colocar aqui no controller, né? Mas aqui é fácil. No construtor a gente vai aceitar o private read-only de query bus do tipo query bus. O método vai ser decorado com getEmployees, vai ser o getEmployeesReport sem parâmetros, que faz const query igual a new getEmployeesReportQuery e retorna this.querybus.execute, passando justamente query, se eu conseguir escrever. Agora sim, npm run start dev, tchan, clica para testar, send request, erro. Deixa eu ver se eu esqueci de marcar. Não, o query handler da classe certa tá aqui. Como é que tá o registro disso? Ah, eu puxei do lugar errado, ó. É query handlers da própria pasta local de queries. Agora sim, testando, send request, temos aí o nosso relatório. Vamos lá no employee, cadastrar o pessoal, atualizar, fazer o assign manager e rodar de novo o relatório para ver que agora temos mais linhas. É isso aí. O CQRS faz muito sentido para equipes e aplicações que lidam com alta complexidade, que têm requisitos de escalabilidade diferenciada ou a necessidade de otimização independente entre leitura e escrita, mas ele pode ser inadequado para aplicações muito simples, onde a complexidade adicional não vão justificar os benefícios que ele traz. Então não é para você sair usando o CQRS em todas as suas aplicações, mas é sempre bom ter ferramentas adicionais e saber quando usar. Deixa o like, compartilha, vem pro desafio. Ficou faltando fazer a query para listar todos os funcionários e o comando para excluir. Você ainda pode treinar fazendo os endpoints para tarefas e reuniões. Eu sugiro fazer um com services e outro com CQRS. Assim você fica craque nas duas abordagens e entende bem os pontos fortes de cada uma. No próximo vídeo a gente vai entrar no assunto de eventos, para desacoplar efeitos colaterais, tipo aquele e-mail que você tem que mandar depois de uma compra no e-commerce, ou quando tem que atualizar contadores no banco de dados para otimizar relatórios. Beleza? Te vejo na próxima!